Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez passando por aqui nesse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube. Graça e paz a todos. Passando aqui na hora do almoço para deixar uma mensagem para os eleitos de Deus. Graça e paz a todos. Então, falando aqui das obras de Deus, da qual foram feitas em 7 dias, e que no 7º dia ele, Deus, o Todo-Poderoso, ele descansou, e que infelizmente os homens pegaram a verdade de Deus e transformaram em mentira, com o intuito somente de enganar as pessoas e mantê-las escravos dessas religiões da qual eles denominam de instituições, e que na verdade são empresas montadas somente com o intuito de arrecadar dinheiro ilicitamente e de enganar as pessoas. Então, nós estamos falando aqui da obra de Deus, e nós paramos aqui em Abraão, falamos sobre Isaac, do qual os pastores dizem que Abraão sacrificou, e eu já expliquei para vocês que Abraão não sacrificou ninguém. Então, Abraão, os descendentes de Abraão foi a nação de Israel, e que após Abraão veio Faraó. Aliás, após Abraão veio Jacó e a sua descendência, do qual saiu José, depois veio Moisés, e assim sucessivamente, e que tudo isso, esses livros de Gênesis até João, o último livro da lei, são as manifestações da obra de Deus, do qual ele fez em 7 dias, e que esses cães pegam a verdade de Deus e transformam em mentira para enganar as pessoas, para tornar as pessoas escravas desse sistema religioso. Então, olha, falando aqui, conversando com os eleitos de Deus, falando das obras de Deus, após Abraão veio Jacó, veio José, e finalmente veio Moisés, da onde começa o primeiro livro da lei. O primeiro livro da lei da lei de Moisés, do qual se inicia em Êxodo, né, que são os descendentes de Jacó no Egito, e que Moisés, ele foi escolhido por Deus, separado por Deus, para institucionar a lei, e que o homem, ele tropeçou na pedra de tropeço, os judeus somente, e eles não puderam cumprir a lei, porque eram 613 mandamentos e ordenança, e cada vez que o judeu tentava cumprir a lei, ele tropeçava num ponto e ele começava tudo de novo. Porque todo aquele que tropeça em um só ponto da lei, que eram 613 mandamentos, se torna culpado de todos. Então a lei eles, os judeus, nunca conseguiram cumprir a lei. Entende, meu amado? Então, essa daqui ainda é a manifestação do Deus de Israel, do qual ele criou todas essas coisas, para que ele, na sua segunda manifestação, ele cumprisse como filho do homem, como Jesus de Nazaré, que era o próprio Deus.
Então, olha, deixa eu falar uma coisa aqui para tu. Aqui em Êxodo 12:1, é a instituição da Páscoa, que os pastores, que os cães gulosos, que os padres, os papas, eles pegaram a Páscoa da lei de Moisés e que eles pegaram a verdade de Deus e transformaram em mentira. Como assim, Lira? Eles pegaram a Páscoa e transformaram na macumba da Santa Ceia. Entende, meu amado? Então, se você não tem esse entendimento, se você não tem essa mente iluminada pelo próprio Deus, e que nós somos usados para mostrar isso para vocês, e através do Espírito que habita em você, você vai ter entendimento disso aqui e sair do engano. Por quê? Porque o homem natural, ele não discerne as coisas espirituais. Todo aquele do qual até agora entendeu as coisas de Deus espiritualmente, e que os cães, para manter o engano e a mentira deles, eles dizem que isso aqui é heresia. Entende, meu amado? Então, olha, Êxodo 12:1, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, não é na terra do Brasil. Toda a primeira aliança, né? Até João, não foi para os brasileiros. E o que acontece? Os cães, os enganadores, os vira-lata e os pitbull, chamado pastor, cão guloso, ele só prega a primeira aliança. Por quê? Porque lá é onde tem o diabo, do qual para os judeus, diabo é acusador, diabo é o opositor, diabo é tudo aquilo que se opõe às coisas boas, tudo aquilo que se opõe às coisas de Deus. E por que eles pregam a antiga aliança? Porque eles pregaram o diabo dos judeus, que era acusador, e do qual Jesus diz que escolheu 12 e um era o diabo, que não é o diabo deles. Então, como esse diabo foi criado pela Igreja Católica, e eles, como filhos da Igreja Católica, a Igreja Evangélica, eles adotaram esse diabo, esse Satanás e esse demônio. Que para os judeus é o que, Lira? Que não tem nada a ver com nós. Diabo, acusador. Satanás, opositor. Demônio, estado de espírito, doença. Todo aquele que tinha doença para os judeus era um endemoniado. A mulher do fluxo de sangue era endemoniada. Os leprosos eram endemoniados. Todo e qualquer demônio que Jesus expulsou era doenças, era estado de espírito, que quer dizer demônio. Então, meu amado, eles pegaram a Páscoa e transformaram na Santa Ceia. Para quê? Para todo primeiro de domingo de cada mês, lotar as arapucas dele. Para quê? Para prender mais passarinhos, para prender mais pessoas e escravizar. Então, olha aqui a Santa Ceia que esse cão prega todo primeiro domingo de cada mês, que não existe nem essa palavra na Bíblia, Santa Ceia. Olha, Êxodo 12:1, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, falai a toda a congregação de Israel, porque isso aqui só foi para Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, para que foi institucionalizada, Lira, a Páscoa para os judeus? Porque isso daqui era uma das ordenanças da lei de Moisés, que eles iam lembrar que foi o dia do qual Deus livrou eles da mão de Faraó. Que aqui, olha, em Êxodo 12:7, ele diz assim, ó, tomarão do sangue e o porão em ambas as obreiras e na vega da porta, nas casas em que o comerem. Então,
esse cordeiro que representava no futuro, que representava o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que o pastor diz que ele botou, né? Então, esse cordeiro, ele tinha que ser comido nas casas. E esse cordeiro, o sangue dele, era para ser passado nas portas, por fora, porque o anjo da morte ia passar contra Faraó e contra aqueles que desobedeceram a ele, a Deus, que faz parte das pragas do qual Deus mandou para Faraó, para o Egito. Então, onde tinha o sangue do cordeiro, ele não entraria lá. E os eleitos, as pessoas de Deus, os egípcios, eles iam ser o quê? Eles não iam passar pela morte. Então, meu amado, olha, então, olha, continua aqui, né, falando das pragas. 10ª praga, a morte dos primogênitos, isso daqui vocês já sabem. E outra coisa que eu quero esclarecer para vocês, olha, Deus, né, em sua manifestação das suas obras, do qual ele consumou em 7 dias e que ele descansou, né? O que eu quero deixar bem claro para vocês é que a obra de Deus, a obra do dono do mundo, aquele que fez todas as coisas, inclusive nós, aquele Espírito que pairava sobre o vazio das águas, as obras dele foram feitas em 7 dias. Não tem pastor, não tem cão guloso, não tem papa, não tem ninguém para querer fazer a obra de Deus. A obra de Deus foi feita, foi consumada por ele em 7 dias, meu amado. O que houve de lá para cá foi manifestações. Então, durante essa manifestação de Deus, a primeira manifestação dele como Espírito, ele se manifestou somente para Israel. Nós estamos fora de toda a primeira aliança. Por quê? Porque nós não somos judeus. Porque nós não somos de Israel. Entende, meu amado? Então, olha, deixa eu te mostrar aqui, provando na Bíblia, que o cãozinho guloso, doutor em teologia, ele vai entrar aí no canal e dizer que isso daqui é heresia. Mas o cão, ele é o diabo, ele é o opositor. Ele está contra Deus. Tudo que você pregar aqui, né, para o diabo, para o Satanás e para o demônio, ele vai se manifestar aí no canal contra. É claro que ele não vai ser a favor. Se o Deus desse cão é o ventre, o Deus desse Satanás aí é o fio metal, é as emissoras de rádio, de televisão. O Deus desse cão aí é as casas lá nos Estados Unidos. É a boiada, é o monte de boi, é o chapéu grande. Todos eles, sem exceção. Meu amado, deixa eu te falar para vocês, cães gulosos que acham que sabe alguma coisa. Vocês cão guloso, vocês cão ólogo, vocês cãozinho de saia. Se você não prega a sã doutrina, se você não prega o único evangelho que tem aqui, que é a graça de Deus em Cristo, exortando, engrandecendo a Deus em espírito e servindo somente em espírito e verdade, você não é nada. Você é um opositor. Você é um Satanás. Entendeu, meu amado? Por quê? Porque, meu amado, o único evangelho que tem aqui é para viver por fé. Deus não mandou ninguém fazer igreja. Deus não mandou ninguém construir igreja. A igreja é dele. E quem sustenta é ele. O cabeça é ele. Nós somos sustentados por Deus, meu amado. Nós não temos igreja, nós somos a igreja. Nós não temos pastor. O nosso pastor é Cristo. O nosso sumo sacerdote é Cristo. O nosso esposo é Cristo. O nosso tudo é Cristo. Nós não temos homens aqui para mandar na nossa vida, meu amado. Tudo isso daí é uma falácia, é um engano. Entende? E que tudo isso daí, essa mentira está caindo, está caindo
Está caindo, meu amado. Isso aí está caindo. Porque Deus está derrubando. Não somos nós. Então, olha, aqui em Êxodo 12, 43, provando para vocês que Deus, ele escolheu, na sua primeira manifestação, ele escolheu somente o povo do qual Deus escolheu, e que é o seu único povo, exclusivo dele, nessa manifestação, foi os judeus, que não é mais. Entende, meu amado? Por quê? Porque isso daqui, na verdade, só existia ele, os judeus. O povo que existia nessa época aqui era Israel. Então, ele diz aqui no 42, disse mais o Senhor a Moisés e Arão, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro depois de o ter circuncidado comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela, o cordeiro há de ser comido numa só casa, que o cão faz a macumba da Santa Ceia, não tem cordeiro, e ele faz na igreja dele, na empresa dele, que não é igreja, não existe igreja, a igreja é de Cristo. Então, ele diz, olha, o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levarei fora da casa, nem lhes quebrarei osso algum. Então, deixa eu te passar esse entendimento aqui maravilhoso. Esse cordeiro aqui, ele representava o cordeiro de Deus que vinha tirar o pecado do mundo. E que por isso que ele diz aqui, olha, que o cordeiro tem que ser comido na casa e da sua carne não levarei fora da casa e nem lhe quebrarei osso algum. Por que, Lira? Se você ler lá em Mateus, né? Se você ler lá em Mateus, na crucificação do Filho do Homem, também conhecido como Jesus de Nazaré, já estava anoitecendo e que os romanos lá pediram autorização para quebrar a perna dos crucificados para saber se realmente eles estavam mortos. Então, o soldado romano, ele quebrou a perna do ladrão da esquerda e quebrou a perna do ladrão da direita, para ver se ele já tinha morrido. E Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, que estava no meio, eles iam quebrar a perna dele. Antes, porém, todavia, contudo, essa profecia aqui tinha que se cumprir. Então, o que foi que aconteceu? Aquele romano, né? Aquele soldado romano, ao invés de ele quebrar a perna de Jesus de Nazaré, ele enfiou a lança no meio da barriga dele, e saiu sangue e saiu água. Então, se você ler lá na frente, vai ler lá na frente, em Mateus, lá disse que aquele soldado romano ia ver a volta de Jesus. Então, vocês que dizem que estão esperando Jesus, né? Vocês estão esperando Jesus, cara. Vocês aí, né? O Juninho, o doutor Cícero, esses doutores que se dizem saber alguma coisa e que não sabem de nada. E já que vocês estão esperando Jesus voltar, esse soldado romano que Deus, não foi vocês, foi Deus, que disse que ia ficar vivo para ver o Filho do Homem voltar como juiz no ano 70. E também lá em Mateus diz que o sacerdote e os puxa-saco dele lá também iam ficar vivos para ver vindo sobre as nuvens o Filho do Homem que vocês estão esperando. Então, meu amado, presta atenção na pergunta que vocês não têm resposta. Pergunta para o Papa, pergunta para os padres, pergunta para os cãólogos, para os doutores, pergunta para esses cão chamado pastor. E a pergunta para o Juninho, que está esperando Jesus voltar. Cadê o soldado romano, que é para estar vivo, com mais de 2000 anos,
Ou então Deus é mentiroso, porque ele disse que ele ia ficar vivo. Cadê o sumo sacerdote? Cadê o sumo sacerdote? Cadê João? Cadê João que disse que ia ficar vivo? Então, todos esses caras, vocês, doutores, que estão esperando Jesus voltar, por gentileza, me apresenta aqui no Novo Mudubim, o soldado romano, o sumo sacerdote, os puxa-saco dele, e me apresenta também João, tá? Eu fico esperando a resposta de vocês, seus cães. Então, dito essas coisas, vou parando por aqui. Amanhã nós vamos dar continuidade a esse bate-papo a respeito da Bíblia e esclarecendo as coisas com a mente de Cristo, para que você tenha entendimento e saia da mão desses cães, que são enganadores, não sabem nada. Eles entram aqui, mas é para querer enganar você também, entende? Então, olha, dito essas coisas, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilhe essa mensagem, e amanhã, nesse mesmo horário, se Deus permitir, nós vamos dar continuidade a esse bate-papo. E à noite, eu estou voltando com uma bomba do tamanho do mundo, para os cães dizer que é mentira. Graça e paz.